Esse é o exemplo 4.2 do livro Introdução à Mecânica dos Fluidos, 7ª edição do Fox. Ele fala que o fluido em contato direto com uma fronteira sólida estacionária tem velocidade zero. Não há deslizamento na fronteira. Então, o escoamento sobre uma placa plana adere-se à superfície da placa e forma uma camada limite, como esquematizado a seguir. O escoamento montante da placa é uniforme com velocidade V igual a UI, e U é igual a 30 metros por segundo. A distribuição de velocidade dentro da camada limite, entre Y entre 0 e delta, ao longo de CD, é aproximada por, ele dá aqui então para a gente a equação do meu perfil de velocidades dentro da minha camada limite. A espessura da camada limite na posição D é delta igual a 5 milímetros. O fluido é ar com massa específica de 1,24 kg por metro cúbico. Supondo que a largura da placa perpendicular ao papel seja W igual a 0,6, calcule a vazão em massa através da superfície BC do volume de controle ABCD. Bom, então a gente tem aqui a nossa figura. Ele deu aqui para a gente o volume de controle, tá? ABCD. A nossa espessura da camada limite aqui em D é de 5 milímetros. Então, ele pede aí para a gente a vazão mássica de BC. Então, o que eu quero aqui é a vazão mássica de BC. Tá? Então, para resolver esse exercício, a gente vai ter que aplicar a nossa equação de conservação de massa, tá? E também a gente vai fazer algumas considerações. A minha primeira consideração é que o regime ele é permanente, tá? Então, regime permanente. A minha segunda consideração vai ser que o meu escoamento, tá? Escoamento incompressível. Bom, a gente tem ar escoando, tá? E essa velocidade do ar na corrente livre é de 30 metros por segundo, tá? Quando a gente tem um ar escoando, a gente pode calcular o número de mesh. O número de mesh, ele é dado por velocidade dividido pela velocidade do som. E a gente pode considerar que o meu escoamento é incompressível quando o número de mesh é menor do que 0,3. Para o ar, nas condições padrão, a gente pode ter uma velocidade de até 100 metros por segundo, que a gente ainda pode considerar o escoamento incompressível. Tá? Então, como a velocidade aqui é 30, que é menor do que 100 metros, a gente vai considerar, então, que o meu escoamento ele é incompressível. Bom, a gente vai, então, aplicar nossa equação de conservação de massa, considerando, então, que o meu regime ele é permanente e que o meu escoamento ele é incompressível, a gente vai simplificar a nossa equação. A gente vai obter, então, que a integral na superfície de controle é igual a ρ V dA. Tá? E isso tem que ser igual a zero, nossa equação de conservação de massa. Eu vou manter aqui o ρ dentro da minha integral, tá? Porque essa integral aqui, ρV dA, vai dar para a gente a vazão mássica, E é a vazão mássica que a gente precisa encontrar, tá? Bom, então a gente vai ter que avaliar essa integral das minhas 4 superfícies. Superfície AB, BC, CD e AD. Tá? Então, vamos aplicar aqui a nossa equação. Integral na área AB vai ser igual a quê? Ρ vezes V dA mais a integral na área BC de ρ V dA mais a integral na área CD de ρ V dA mais a integral na área AD de ρ V dA. Certo? E isso tem que ser igual a zero. Bom,
Aqui, ó, na área AD, a gente não tem passagem de massa, né? Porque aqui a gente tem a nossa placa, né? Então, e além disso, né, a gente sabe que a velocidade ali é zero, certo? Então, aqui em AD, né, a gente não tem o quê? Vazão mássica nessa área, porque a gente tem essa placa, certo? Então, massa não cruza aqui, né, em AD, certo? Então, essa integral é igual a zero. Essa integral aqui, ó, na área BC, é justamente a vazão mássica de BC que a gente precisa encontrar, né? Então, a gente tem aqui a vazão mássica de BC. Então, vamos só reescrever aqui, essa vazão mássica de BC vai ser igual, vou passar essas integrais para o outro lado, então vai ser igual a menos a integral na área AB de ρ V dA, menos a integral na área CD de ρ V dA. Bom, então vamos trabalhar cada uma dessas integrais aqui. A minha primeira integral, né, integral na área AB de ρ V dA, né, vai ser igual a quanto? Vamos dar uma olhadinha aqui na figura. Ó. Na área AB, a gente tem velocidade uniforme igual a U. Né? Então, a gente tem aqui que vai ser a integral de ρ. Né? O que é a minha velocidade? A minha velocidade é a velocidade U, né? Que é uniforme, vezes o meu dA. O que é o meu dA? O meu dA não é o W, que é a largura, vezes um dy, certo? Bom, então isso daqui vai ser a integral, né? E a gente vai integrar de zero até delta, certo? Que é a espessura aqui da minha camada limite. Então, a gente vai obter aqui um valor de ρ, U, W, né, que são constantes, integral de dy é y, variando de 0 a delta, a gente vai ter aqui, então, delta. Tá? Então, esse é o valor, aí, a expressão para a minha primeira integral. Só que uma coisa, né? A gente tem que avaliar aqui também, ó, o VDA. Né? Na minha área AB, a minha velocidade está entrando, né? Mas o meu vetor dA, ele sempre sai da minha superfície de controle. Então, né, como a gente tem velocidade em um sentido e o meu dA está no sentido oposto, esse produto escalar ele tem que ser negativo. Né? Porque a gente vai ter aqui, ó, o ângulo entre os vetores é um ângulo de 180 e cosseno de 180 é menos 1. Tá? Então, aparece aqui esse sinal negativo. Tá? Bom, vamos trabalhar então agora com a segunda integral, que é a integral na área CD, tá? De ρ V dA. Bom, aqui em CD, né, a gente não tem velocidade uniforme. Olha só, a gente tem aqui, né, um perfil de velocidades e ele apresentou para a gente, né, o meu perfil de velocidades. Ele disse para a gente, ó, que o U sobre o U maiúsculo é igual a 2 vezes y sobre delta menos y sobre delta ao quadrado. Tá? Então, a gente vai trabalhar agora aqui, né, substituindo o V, né, por essa equação. Tá? Então, o meu V, né, que é a componente x aí da velocidade, vou colocar aqui, ó, 2U que multiplica y sobre delta menos, deixa eu colocar um colchetes aqui, menos U que multiplica y sobre delta ao quadrado vezes o dA. O meu dA é W dy. Né? Nesse caso, o meu VDA ele é positivo. Né? Se a gente olhar aqui a nossa figura, ó, a minha velocidade está saindo aqui, ó, da minha superfície e o meu dA também está saindo. Né? Então, eles estão no mesmo sentido. Então, esse produto escalar VDA ele é positivo. Tá?
Bom, vamos integrar aqui, ó. O que é constante? O ρ é constante, né? O limite de integração também é de 0 até delta. Constante, a gente tem o ρ, o u também é constante, o w também é constante. A gente vai ter que integrar aqui, ó. Y sobre delta vai ficar y ao quadrado sobre 2, tá? Eu vou deixar o 2 aqui, sobre 2 delta, que vai acabar aqui cancelando, menos, aqui eu tenho y ao quadrado, vai ficar y ao cubo sobre 3, delta ao quadrado, né? E isso aqui variando de 0 até delta. Então aqui a gente vai ter ρ, u, w, que multiplica. Aqui vai ficar delta ao quadrado sobre delta, então vai ficar só delta, menos delta ao cubo dividido por 3 delta ao quadrado. Delta ao quadrado corta, vai ficar delta menos 1/3 de delta, certo? Então, aqui a gente vai encontrar que essa integral é ρ, u, w, 1 menos 1/3 de delta é igual a 2/3, né, de delta. Tá? Então, essa é a minha expressão para a segunda integral. Bom, então a minha vazão mássica, né, de BC vai ser igual, né, a menos a primeira integral, tá? Menos com menos, né, vai dar mais, então sinal aqui positivo, ρ, u, w, delta, menos essa minha segunda integral, que é a integral em CD, então menos ρ, u, w, 2/3 de delta. Bom, então, né, se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar, então, né, que, olha só, a gente tem aqui 1 menos 2/3, então é 1/3, né? Então é 1/3 de ρ, u, w, delta. Tá? Então, essa é a vazão mássica em BC. E a gente pode substituir, então, os valores. Né? Então, minha vazão mássica de BC vai ser igual a 1/3 vezes o ρ. Ele deu para a gente que a massa específica era 1,24 kg por metro cúbico, vezes a velocidade, que era de 30 metros por segundo, vezes a espessura W, que era de 0,6 metros, e o meu delta, que era de 5 milímetros. Então, 5 vezes 10 a menos 3 metros. Né? Então, aqui ó, a gente tem metro cúbico, vai cortar com esse metro cúbico, vai sobrar aqui quilogramas por segundo, que é a unidade de vazão mássica. Então, a minha vazão mássica de BC vai ser igual a 0,0372 quilogramas por segundo. Tá?